Instituto. Stephen King. Narração: Dani Bernardo. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim, eu te suplico, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava e nas quais se sustentava, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E Sansão disse: Que eu morra com os filisteus. Ele inclinou o corpo com toda a força, e a casa desabou sobre os senhores e sobre todas as pessoas que ali estavam. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Juízes 16. Mas quem fizer mal a um desses pequeninos, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no fundo do mar. Mateus 18. Ria sobre isso. Grite sobre isso quando tiver que escolher. De qualquer maneira que você escolher, você perde. Paul Simon. O Vigia Noturno. 1. Meia hora depois do horário marcado para que o voo de Tim Jameson decolasse de Tampa para as luzes fortes e os prédios altos de Nova York, a aeronave da Delta ainda estava parada no portão. Quando um funcionário da Delta e uma mulher loura com crachá de segurança pendurada no pescoço entraram na cabine, os passageiros espremidos da classe econômica soltaram murmúrios infelizes e premonitórios. Sua atenção, por favor, disse o funcionário da Delta. De quanto tempo mais vai ser o atraso? Alguém perguntou. Não venham com enrolação. O atraso deve ser curto, e o capitão quer dar a garantia de que o voo vai chegar aproximadamente no horário. Mas temos um agente federal que precisa embarcar, e precisamos que alguém ceda seu lugar. Um gemido coletivo percorreu a cabine da classe econômica, e Tim viu várias pessoas pegarem os celulares para o caso de alguma confusão. Já tinha havido confusão nesse tipo de situação antes. A Delta Airlines está autorizada a oferecer uma passagem gratuita para Nova York no próximo voo, que sai amanhã cedo, às 6h45. Outro gemido percorreu a cabine. O funcionário continuou, inabalado. Quem aceitar vai receber um voucher de hotel para esta noite e mais $400. É um bom negócio, pessoal. Quem quer? Ninguém aceitou. A segurança loura não disse nada. Só observou a cabine lotada da classe econômica com olhos que viam tudo, mas era um tanto sem vida. 800, disse o funcionário da Delta, junto com o voucher do hotel e a passagem de cortesia. O cara parece um apresentador de televisão. Grunhiu um homem na fileira na frente de Tim. Ninguém aceitou. 1.400? Ninguém. Tim achou interessante, mas nem um pouco surpreendente. E não era só porque um voo às 6h45 significava ter que acordar antes de Deus. Seus colegas da classe econômica eram, em sua maioria, famílias indo para casa depois de visitar diversas atrações na Flórida, casais com queimaduras de praia e caras corpulentos de rosto vermelho e expressão irritada que deviam ter negócios na Grande Maçã, valendo consideravelmente mais do que 1.400 pratas. Alguém lá no fundo falou. Inclui um Mustang conversível e uma viagem para 2 para Aruba e você pode ficar com nossos lugares. Essa tirada provocou risadas que não pareceram muito simpáticas. O funcionário do portão olhou para a loura com o crachá, mas se esperava alguma ajuda por parte dela, não obteve nenhuma. Ela continuou só observando, sem mover nada além dos olhos. Ele suspirou e disse: 1.600. Tim Jameson decidiu de repente que queria sair daquela porra de avião e pegar carona para o norte. Embora essa ideia nunca tivesse passado por sua cabeça antes, ele percebeu que conseguia se imaginar fazendo isso, e com total clareza. Ali estava ele, polegar esticado, parado na rodovia 301, em algum lugar no meio do condado de Hernando. Estava quente, havia joaninhas por todos os cantos.
Um outdoor anunciava um advogado especialista em processos de pequenos acidentes e Shake on the Run, de Royal Speedwagon, estava tocando em um aparelho de som portátil no degrau de concreto de um trailer próximo, onde um homem sem camisa lavava o carro. Uma hora ou outra, um fazendeiro qualquer apareceria e lhe daria uma carona em uma picape com carroceria de madeira, melões na caçamba e um Jesus magnético no painel. A melhor parte nem seria ter dinheiro vivo no bolso. A melhor parte seria ficar parado sozinho na estrada, a quilômetros daquela porra de lata de sardinha com aromas conflitantes de perfume, suor e spray de cabelo. A segunda melhor parte, no entanto, seria apertar as tetas da companhia para arrancar mais alguns dólares. Ele se levantou até ficar perfeitamente empertigado. Sua altura era de 1,77 m, quase 8, empurrou os óculos no nariz e levantou a mão. Se chegar a 2.000, senhor, e incluir a devolução em dinheiro da minha passagem, meu assento é seu. 2. No fim, o voucher era para um hotel barato localizado perto do final de uma das pistas mais movimentadas do Tampa Internacional. Tim adormeceu com o som de aviões, acordou com a mesma trilha sonora e desceu para comer um ovo cozido e 2 panquecas borrachudas do café da manhã de cortesia. Embora estivesse longe de ser uma experiência gastronômica, Tim devorou a refeição com gosto e voltou para o quarto para esperar dar 9 horas, quando abririam os bancos. Sacou o cheque sem dificuldades porque o banco sabia que ele apareceria e a transação tinha sido pré-aprovada. Tim não tinha intenção de esperar no hotel barato até que o cheque fosse compensado. Ele preferiu tirar os 2.000 em notas de 50 e 20 e depois dobrou tudo no bolso da frente. Pegou a bolsa de viagem com o segurança do banco e pediu um Uber até Elleton. Lá, pagou o motorista, andou até a placa mais próxima indicando a 301N e esticou o polegar. 15 minutos depois, um idoso com um boné estampando o logo do fabricante Case parou. Não havia melões na caçamba da picape e a carroceria não era de madeira, mas fora isso encaixava direitinho na visão que ele teve na noite anterior. — Para onde você está indo, amigo? Perguntou o homem. Bom, respondeu Tim. Em algum momento pretendo chegar a Nova York, eu acho. O homem cuspiu tabaco pela janela. E por que um homem sem consciência ia querer ir para lá? Ele pronunciou tudo junto, sem consciência. Sei lá, disse Tim, embora soubesse. Um antigo colega de trabalho disse que havia muita oferta para segurança particular na Grande Maçã. Inclusive em algumas empresas que dariam mais valor à sua experiência do que toda aquela confusão que acabou com sua carreira na polícia da Flórida. Só espero conseguir chegar a Geórgia hoje. Talvez eu goste mais de lá. Agora sim, disse o homem. A Geórgia não é ruim, principalmente para quem gosta de pêssego. Me dá diarreia. Você não se incomoda com música, não é? De jeito nenhum. Mas tenho que avisar, eu boto o volume alto. Estou um pouco surdo. Tudo bem. Fico feliz com a carona. Foi Waylon Jennings em vez de Royal Speedwagon, mas Tim não tinha problema com isso. Depois de Waylon, veio Shooter Jennings e Marty Stewart. Dentro do Dodge Ram enlameado, os 2 homens ouviram a música e ficaram contemplando a rodovia. 110 quilômetros depois, o homem parou, levantou a aba do boné de leve e desejou a Tim um belo dia. Tim não conseguiu chegar à Geórgia naquela noite. Passou-a em outro hotel vagabundo perto de uma barraca de estrada que vendia suco de laranja. Mas apareceu lá no dia seguinte. Na cidade de Brunswick, onde um certo tipo gostoso de ensopado tinha sido inventado, pegou um trabalho de 2 semanas em uma usina de reciclagem. Uma decisão tão impulsiva quanto a de abrir mão no lugar do voo Delta saindo de Tampa. Tim não precisava do dinheiro, mas teve a impressão de que precisava do tempo. Estava em transição, e isso não acontecia do dia para a noite. Além do mais, havia um boliche com um Dennis ao lado. Uma combinação dessas era difícil de superar. 3. Com a soma do dinheiro que recebeu da companhia aérea e na usina de reciclagem, Tim estava parado na rampa da Brunswick da I-95 Norte, sentindo-se bem rico para o andarilho. Ficou parado mais de 1 hora debaixo do sol
e estava pensando em desistir e voltar para o Dennis para tomar um copo de chá gelado quando uma perua Volvo parou. O banco de trás estava cheio de caixas. A idosa atrás do volante abriu a janela do passageiro e olhou para ele através de óculos de lentes grossas. Apesar de não ser grande, você parece musculoso, observou ela. Você não é estuprador nem psicopata, é? Não, senhora, respondeu Tim pensando. Mas o que mais eu poderia dizer? É claro que você não diria se fosse, não é? Você vai até a Carolina do Sul? Sua bolsa de viagem sugere que sim. Um carro desviou do Volvo e avançou a toda velocidade buzinando. A idosa não deu atenção, se limitando a manter o olhar sereno grudado em Tim. Sim, senhora. Preciso chegar até Nova York. Levo você até a Carolina do Sul. Não muito para dentro daquele lindo estado, mas um pouco. Mas só se você me der uma ajudinha em troca. Uma mão lava a outra, se é que você me entende. Você coça as minhas costas e eu coço as suas, disse Tim sorrindo. Ninguém vai coçar nada aqui, mas pode entrar. Tim entrou. Ela se chamava Marjorie Kellerman e cuidava da biblioteca de Brunswick. Também participava de uma coisa chamada Associação das Bibliotecas do Sudeste, que, segundo ela, não tinha dinheiro porque Trump e seus amiguinhos retiraram tudo. Eles entendem de cultura tanto quanto um jumento entende de álgebra. Depois de 105 quilômetros para o norte, ainda na Geórgia, ela parou em uma bibliotecazinha de prisão na cidade de Puller. Tim descarregou e levou as caixas de livros para dentro. Carregou outras 10 ou 12 caixas para o Volvo. Marjorie Kellerman disse que eram para a Biblioteca Pública de Emasse, uns 65 quilômetros ao norte, já no estado da Carolina do Sul. Mas, pouco depois de passarem por Hardval, eles tiveram que parar. Havia um engarrafamento nas duas pistas e mais carros e caminhões não paravam de chegar. Ah, odeio quando isso acontece, lamentou Marjorie. Parece que é sempre na Carolina do Sul, onde são muquiranas demais para largar a rodovia. Houve uma batida em algum lugar à frente e, com duas pistas, ninguém consegue passar. Vou passar metade do dia aqui. Senhor Jameson, você está dispensado do trabalho. Se eu fosse você, sairia do veículo, andaria de volta até a saída de Hardval e tentaria a sorte na rodovia 17. E todas essas caixas de livros? Ah, eu arrumo outra pessoa forte para me ajudar a descarregar, respondeu ela sorrindo para ele. Para falar a verdade, vi você lá parado num sol quente e decidi viver um pouco perigosamente. Bom, se a senhora tem certeza. Tim estava ficando com claustrofobia naquele engarrafamento, da mesma forma que se sentiu na classe econômica do voo da Delta, na verdade. Se não tiver, posso ficar. Não tenho prazo nem nada. Tenho certeza absoluta, disse ela. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Jameson. O prazer foi meu, Sra. Kellerman. Você precisa de dinheiro? Posso colaborar com $10, se precisar. Ele ficou comovido e surpreso. Não pela primeira vez, com a gentileza e a generosidade do gesto. Comum a gente comum, principalmente no caso de que não tinha muito a oferecer. Os Estados Unidos ainda eram um bom lugar, por mais que alguns, inclusive ele mesmo de vez em quando, pudesse discordar. Não, estou bem, mas obrigado por oferecer. Ele apertou a mão dela, saiu e andou de volta pelo acostamento da I-95 até a saída da Hardval. Como não conseguiu uma carona imediatamente na US-17, caminhou alguns quilômetros até onde a estrada se juntava à rodovia estadual 92. Lá, uma placa apontava para a cidade de Dupree. Àquela altura, já era meio da tarde e Tim decidiu que era melhor encontrar um hotel onde passar a noite. Sem dúvida seria outro tipo vagabundo, mas as alternativas, dormir ao ar livre e ser devorado por mosquitos ou adormecer em um celeiro, era bem menos atraentes. E assim ele partiu para Dupree. Grandes eventos se apoiam em pequenos suportes. 4. Uma hora depois, ele estava sentado em uma pedra na beira da estrada de duas pistas, esperando que um trem de carga aparentemente infinito atravessasse o cruzamento. O trem avançava para Dupree na majestosa velocidade de 50 km por hora. Vagões fechados,
vagões de transporte de carros, em sua maioria abarrotados de carros batidos em vez de veículos novos, vagões-tanque, vagões abertos e gôndolas cheias de só Deus sabia que substâncias inflamáveis que, em caso de descarrilamento, poderiam incendiar a floresta de pinheiros ou contaminar a população de Dupree com vapores tóxicos ou até fatais. Por fim, chegou a vez de um vagão laranja onde um homem de macacão estava sentado em uma cadeira de praia, lendo um livro e fumando um cigarro. O homem ergueu o olhar do livro e acenou para Tim, que retribuiu o cumprimento. A cidade ficava 3 quilômetros depois, construída em volta do cruzamento da 99, agora com o nome de Main Street, e 2 outras ruas. Dupree parecia ter escapado das caldeias de lojas que tinham ocupado as cidades maiores. Até havia uma rádio shack, mas estava fechada com as vitrines cobertas. Tim reparou em uma mercearia, uma farmácia, um mercadinho que parecia vender um pouco de tudo e 2 salões de beleza. Também havia um cinema com as palavras alugo ou vendo o ponto na fachada. Uma revendedora de peças de carros chamada Loja da Velocidade de Dupree e um restaurante chamado Restaurante da Bev. Havia 3 igrejas, uma metodista e 2 sem marca registrada. Ambas tipo venham para Jesus. Não havia mais de 20 e poucos carros e picapes espalhados pelas vagas transversais que ocupavam a área comercial. As calçadas estavam quase desertas. 3 quarteirões depois, ao passar por mais uma igreja, ele viu o Dupree Motel. Mais à frente, onde a Main Street supostamente voltava-se à rodovia estadual 92, havia outro cruzamento com trilhos de trem, um depósito e uma fileira de telhados de metal que cintilavam ao sol. Em seguida, a floresta de pinheiros voltava a ficar densa. De modo geral, pensou Tim, parecia uma cidade saída de uma balada country, de uma daquelas canções nostálgicas cantadas por Alan Jackson ou George Strait. A placa do hotel era velha e enferrujada, sugerindo que o lugar poderia estar tão fechado quanto o cinema. De qualquer maneira, como a tarde estava chegando ao fim e aquela parecia ser a única opção para se hospedar na cidade, foi para lá que Tim se dirigiu. Na metade do caminho, passando pelo prédio administrativo de Dupree, ele chegou a uma construção de tijolos com era subindo pelos lados. No gramado bem cuidado, havia uma placa declarando que o local era o departamento do xerife do condado de Fairley. Tim achava que devia ser mesmo uma porcaria de condado, se aquela era a cidade principal. Havia 2 viaturas paradas na frente. Uma era um sedã novo e a outra um Forerunner velho, sujo de lama, com a lâmpada vermelha e azul no painel. Tim lançou para a entrada o olhar quase inconsciente de um andarilho com muito dinheiro no bolso. Andou alguns passos e voltou para conferir melhor os quadros de aviso dos 2 lados da porta dupla. Na verdade, para conferir um deles em particular. Achando que devia ter lido errado, mas querendo ter certeza. Não nesse dia e nessa época do ano, pensou ele. Não é possível. Mas era. Ao lado de um pôster que dizia: se você pensou que a maconha fosse permitida na Carolina do Sul, pensou errado. Havia um que dizia apenas: precisa-se de vigia noturno. Informações lá dentro. Uau, pensou ele. Isso é que era voltar ao passado. Ele se virou para a placa enferrujada do hotel de novo, pensando naquele anúncio de precisa-se. Nessa hora, uma das portas da delegacia se abriu e um policial magro saiu, ajeitando o cap no cabelo ruivo. O sol do fim da tarde cintilou no seu distintivo. Ele observou as botas de Tim, a calça jeans suja e a camisa azul de cambraia. Os olhos se detiveram por um momento na bolsa pendurada no ombro de Tim antes de chegarem ao rosto. Posso ajudar, senhor? O mesmo impulso que o fez se levantar no avião surgiu de novo. Provavelmente não, mas quem sabe. 5. O policial ruivo era Targa de Faraday. Ele acompanhou Tim até lá dentro, onde os odores característicos de água sanitária e amônia saíam das 4 celas nos fundos e chegavam às salas. Depois de apresentar Tim para Veronica Gibson, a policial de meia-idade encarregada do atendimento naquela tarde, Faraday pediu para ver a habilitação e algum outro documento de Tim.
O que Tim ofereceu junto com a habilitação foi sua carteira de membro da polícia de Sarasota, sem tentar disfarçar que ela estava vencida havia 9 meses. Mesmo assim, a atitude dos policiais mudou um pouco quando viram o documento. Você não mora no condado de Fairleigh, disse Ronnie Gibson. Não, concordou Tim. Não mesmo, mas posso morar se conseguir um emprego de vigia noturno. Não paga muito, disse Faraday. E, de qualquer modo, a decisão não é minha. Quem contrata e demite é o xerife Ashworth. Nosso último vigia noturno se aposentou e se mudou para Geórgia. Ed Whitlock. Ele teve aquela doença de Lou Gehrig. A ela. Bom sujeito, dureza. Mas tem gente lá para cuidar dele, disse Ronnie Gibson. São sempre os melhores que sofrem as piores merdas, acrescentou Tag Faraday. Dá um formulário para ele, Ronnie. E para Tim. Nós somos uma equipe pequena aqui, Sr. Jameson. Só 7 em tempo integral e 2 em meio período. É o que os contribuintes podem pagar. O xerife John está na rua em patrulha. Se não chegar até às 5, 5:30 no máximo, é porque foi para casa jantar e só volta amanhã. Seja como for, vou passar a noite aqui. Supondo que o hotel esteja aberto, claro. Acho que Norbert tem alguns quartos, disse Ronnie Gibson. Ela trocou um olhar com o ruivo e os dois riram. Imagino que não seja um estabelecimento 5 estrelas, disse Tim. Olha, sem comentários sobre isso, disse Gibson. Mas no seu lugar eu daria uma olhada nos lençóis antes de deitar, só para ver se não tem aquele insetinho vermelho. Por que você saiu da polícia de Sarasota, Sr. Jameson? Você é jovem demais para ter se aposentado, eu suponho. Essa é uma questão que vou discutir com o xerife se ele me conceder uma entrevista. Os 2 policiais trocaram outro olhar, mais longo, e Tag Faraday disse: Vamos, entregue um formulário para o homem, Ronnie. Foi um prazer conhecer o senhor. Bem-vindo a Dupree. Agindo direito, nos daremos muito bem. Ele saiu sem esperar a resposta, deixando a alusão ao bom comportamento aberta à interpretação. Pela janela gradeada, Tim viu a Forerunner sair de ré da vaga e seguir pela pequena rua principal de Dupree. O formulário estava em uma prancheta. Tim se sentou em uma das cadeiras encostadas na parede esquerda, colocou a bolsa entre os pés e começou a preencher os campos. Vigia noturno, pensou ele. Caramba! 6. O xerife Ashworth, xerife John para a maioria da população, assim como para seus policiais, Tim descobriu, era um homem de barriga grande que andava devagar. Tinha a papada de um Basset Hound e muito cabelo branco. Havia uma mancha de ketchup na camisa do seu uniforme. Carregava uma Glock no quadril e tinha um anel de rubi no midinho. O sotaque era forte e a atitude era simpática, de amigo de longa data, mas os olhos fundos no rosto carnudo eram inteligentes e curiosos. Ele poderia ter sido escalado em um daqueles filmes com clichês sulistas, tipo com as próprias mãos, não fosse o fato de ser negro. Mais uma coisa. Havia uma moldura com certificado de graduação na Academia Nacional do FBI em Quântico pendurada na parede ao lado do retrato oficial do presidente Trump. Aquilo não era uma peça de decoração barata que se conseguia em qualquer lojinha. Muito bem, disse o xerife John, se balançando na cadeira. Não tenho muito tempo. Marcelo odeia quando me atraso para o jantar. A não ser que haja algum tipo de crise, claro. Entendido. Então vamos direto ao ponto. Por que você saiu da polícia de Sarasota e o que está fazendo aqui? A Carolina do Sul não tem muitos lugares movimentados. E Dupree está longe de ser um deles. Ashworth provavelmente não pegaria o telefone para ligar para Sarasota naquela noite, mas faria isso pela manhã. Então não adiantava enfeitar a história. Não que Tim quisesse fazer isso. Se não conseguisse aquele emprego, passaria a noite em Dupree e seguiria em frente pela manhã, continuando as escalas até chegar a Nova York. Uma viagem que ele agora entendia se tratar do hiato necessário entre o que aconteceu no Westfield Mall de Sarasota naquele dia no final do ano passado e o que talvez acontecesse no futuro. Deixando tudo isso de lado, a sinceridade era a melhor política, porque as mentiras, sobretudo em uma era na qual quase todas as informações estavam disponíveis para qualquer pessoa com um teclado e uma conexão Wi-Fi,
normalmente voltavam para assombrar o mentiroso. Me deram a escolha de pedir demissão ou ser dispensado. Escolhi pedir demissão. Ninguém ficou feliz, muito menos eu, porque eu gostava do meu trabalho na costa do Golfo. Mas foi a melhor solução. Assim, recebo um pouco de dinheiro. Não a aposentadoria integral, mas é melhor do que nada. Vai para minha ex-esposa. E o motivo? Simplifique para que eu possa chegar em casa enquanto o jantar ainda está quente. Não vai demorar. No final do meu turno, em um dia de novembro no ano passado, entrei no Westfield Mall para comprar um par de sapatos porque tinha um casamento para ir. Eu ainda estava de farda, certo? Certo. Estava saindo do Shoe Depot quando uma mulher veio correndo e disse que um adolescente estava mostrando uma arma no cinema. Fui correndo para lá. Você sacou sua arma? Não, senhor. Não naquela hora. O garoto armado tinha uns 14 anos e percebi que estava bêbado ou drogado. Ele tinha derrubado outro garoto e estava dando pontapés nele. Também estava com a arma apontada para ele. Parece aquela história de Cleveland. Do policial que atirou num garoto negro que estava balançando a arma de chumbinho. Pensei nesse caso quando me aproximei. Mas o policial que atirou em Tammy Rice jurou ter pensado que o garoto estava com uma arma de verdade. Eu tinha quase certeza de que a do garoto que estava no cinema não era real. Mas não tinha como ter certeza absoluta. Talvez você saiba por quê. O xerife John Ashworth pareceu ter esquecido o jantar. Porque ele estava apontando a arma para o garoto no chão. Não faz sentido apontar uma arma falsa para alguém. A não ser, imagino, que o outro garoto não soubesse. O garoto armado disse que depois estava balançando a arma para o outro, não apontando, dizendo: "É meu, filho da puta. Você não pega o que é meu." Não foi o que eu vi. Para mim, ele pareceu estar apontando. Eu gritei para ele largar a arma e levantar as mãos. Ele não me ouviu ou não me deu atenção. Se limitou a continuar chutando e apontando, ou balançando, se era isso que estava mesmo fazendo. De qualquer modo, saquei minha arma. Ele fez uma pausa. Se faz alguma diferença, os garotos eram brancos. Para mim não faz. Os dois garotos estavam brigando. Um estava no chão e apanhando. O outro tinha o que poderia ser uma arma de verdade. Você atirou nele? Me diz que não chegou a fazer isso. Ninguém levou nenhum tiro. Mas, sabe quando as pessoas se reúnem para ver uma briga, mas some se uma arma aparece? Claro, se as pessoas têm bom senso, saem correndo. Pois é, foi o que aconteceu. Só que algumas ficaram mesmo assim. As que estavam filmando com o celular. Tinha assentiu. Uns 4 ou 5 candidatos a Spielberg. Eu apontei a arma para o teto e disparei o que deveria ter sido um tiro de aviso. Talvez tenha sido uma decisão equivocada, mas na hora me pareceu a coisa certa a fazer. A única. Bom, há lustres naquela parte do shopping. A bala acertou um deles, que caiu direto na cabeça de um curioso. O garoto deixou a arma cair no chão e eu soube que não era de verdade porque, assim que bateu no piso, ele a quicou. Era uma arma de plástico feita para parecer uma automática .45. O garoto que estava no chão levando os chutes tinha alguns hematomas e cortes. Nada que parecesse precisar de pontos. Mas o curioso ficou inconsciente e permaneceu assim por 3 horas. Conclusão. De acordo com o advogado, ele ficou com amnésia e dores de cabeça lancinantes. Ele processou o departamento? Sim. Vai demorar um tempo, mas ele vai acabar levando alguma coisa. O xerife John refletiu. Se ele ficou para filmar a confusão, talvez não receba tanto. Por piores que sejam suas dores de cabeça. Acho que o departamento jogou nas suas costas a acusação de disparo descuidado de uma arma. Foi isso mesmo e seria bom, Tim pensou, se eles pudessem parar por ali. Mas não podiam. O xerife John podia parecer uma versão afro-americana do chefe Rogue de Gatinhas e Gatões, mas não era burro. Ele se solidarizava com a situação de Tim. Quase qualquer policial se solidarizaria. Mas ainda faria sua verificação. Era melhor que ouvisse o resto da história da boca do próprio Tim. Antes de entrar na loja de sapatos, eu passei no Beachcombers e tomei 1 ou 2 bebidas.
Os policiais que foram levar o garoto para a delegacia sentiram meu bafo e fizeram o teste. O bafômetro deu 0,6 abaixo do limite legal. Mas a situação não era nada boa, considerando que eu tinha acabado de disparar minha arma e mandar um homem para o hospital. Você é o tipo de pessoa que bebe regularmente, Sr. Jameson. Bebi muito nos 6 meses depois do divórcio. Mas isso já tem 2 anos. Agora não. O que era, naturalmente, o que eu deveria dizer, pensou ele. Aham. Vamos ver se entendi direito. O xerife levantou o indicador gordo. Você estava fora de serviço, o que significa que, se estivesse sem farda, a mulher não teria corrido até você. Provavelmente não, mas eu teria ouvido a confusão e ido até a cena de qualquer jeito. Um policial nunca está fora de serviço, como tenho certeza que você sabe. Aham. Mas você estaria com sua arma? Não, a arma estaria no meu carro. Ashworth levantou um segundo dedo por causa desse detalhe e acrescentou um terceiro. O garoto tinha o que devia ser uma arma falsa, mas podia ser real. Você não tinha como ter certeza, de qualquer modo. Pois é. O quarto dedo subiu. Seu disparo de aviso acertou um lustre, que não só caiu, como caiu na cabeça de um curioso inocente. Isso, claro, se podemos chamar um babaca filmando com um celular de curioso inocente. Tim assentiu. O polegar do xerife subiu. E, antes que essa confusão acontecesse, você por acaso tinha ingerido 2 bebidas. Sim, e de farda, ainda por cima. Não foi uma boa decisão. Não foi uma boa, como costumavam chamar, perspectiva. Mas eu ainda teria que dizer que você teve um azar danado. O xerife John bateu com os dedos na beirada da mesa. O anel de rubi do midinho pontuou cada batida com um pequeno clique. Acho sua história absurda demais para não ser verdade, mas vou ter que ligar para o seu antigo chefe para confirmar. Não que seja para ouvir tudo de novo e me impressionar mais uma vez. Tim sorriu. Minha chefe era Bernadette de Pino, a delegada de polícia de Sarasota. E é melhor você ir jantar, senão sua esposa vai ficar zangada. Aham. Pode deixar que eu cuido da Marcy. O xerife se inclinou para a frente por cima da barriga. Seus olhos estavam mais brilhantes do que nunca. Se eu fizesse um teste de bafômetro agora, Sr. Jameson, qual seria o resultado? Pode tentar e descobrir. Não vou fazer isso. Acredito que não preciso. Ele se encostou e a cadeira soltou outro gemido longo e sofrido. Por que você iria querer o trabalho de vigia noturna em uma cidadezinha desprezível como esta? Só paga $100 por semana e, embora não haja muita agitação de domingo a quinta, pode ser irritante nas noites de sexta e sábado. O clube de strip em Penlyn fechou ano passado, mas há vários bares e espeluncas na área ao redor. Meu avô era vigia noturno em Hibbing, Minnesota, a cidade onde Bob Dylan cresceu, sabe? Pois então, isso foi depois que ele se aposentou da polícia estadual. Meu avô foi a inspiração para eu querer ser policial quando era pequeno. Quando vi a placa, eu pensei. Tim deu de ombros. O que ele pensou? Basicamente a mesma coisa de quando aceitou o emprego na usina de reciclagem. Nada. Passou pela sua cabeça que talvez estivesse, pelo menos mentalmente falando, em um lugar meio complicado. Seguindo os passos do vovô, O xerife John uniu as mãos acima de sua considerável pança e encarou Tim. Os cintilantes e curiosos olhos fundos nas bolsas de gordura. Você se considera aposentado, é isso? Está procurando alguma coisa para fazer as horas passarem? Não acha que está meio jovem para isso? Aposentado da polícia, sim. Esse tempo passou. Um amigo disse que me arrumaria trabalho de segurança em Nova York e eu queria uma mudança de ares. Talvez não precise ir a Nova York para isso. Ele achava que o que realmente queria era uma mudança de ideias. Talvez não conseguisse isso com um emprego de vigia noturno, mas talvez sim. Divorciado, é? Sim. Filhos? Não. Ela queria. Eu não. Não achava que estava pronto. O xerife John olhou para o formulário de Tim. Diz aqui que você tem 42 anos. Na maioria dos casos, provavelmente não todos. Se você ainda não está pronta a esse ponto... Ele parou de falar
esperando em seu melhor estilo de policial que Tim completasse a frase. Tim não completou. Você pode acabar indo para Nova York alguma hora, Sr. Jameson, mas por enquanto está só andando por aí, não é isso? Tim pensou bem e concordou que era. Se eu te der esse emprego, como vou saber que você não vai botar na cabeça que vai embora daqui a 2 semanas ou daqui a 1 mês? Dupree não é o lugar mais interessante do mundo, nem mesmo da Carolina do Sul. O que quero saber é como vou ter certeza de que posso contar com você. Eu vou ficar. Sempre supondo de que você acha que estou fazendo o trabalho direito, é claro. Se decidir que não estou, pode me demitir. Se eu decidir ir embora, vou avisar com antecedência. É uma promessa. O emprego não paga o suficiente para você se sustentar. Tim deu de ombros. Vou encontrar outra coisa se precisar. Não vai me dizer que eu seria o único cara da cidade trabalhando em 2 empregos para pagar as contas, não é? Sem falar que tem uma pequena reserva para começar. O xerife John ficou imóvel por algum tempo, pensando em tudo. Então se levantou com uma agilidade surpreendente para um homem tão pesado. Pode passar aqui amanhã de manhã e vamos ver o que fazer sobre isso. Por volta das 10 estaria bom. Que vai lhe dar tempo suficiente para falar com a polícia de Sarasota, pensou Tim, e ver se minha história é verdadeira. E também descobrir se há mais manchas no meu registro. Ele se levantou e estendeu a mão. O aperto do xerife John era forte. Onde você vai passar a noite, Sr. Jameson? No hotel ali na frente, se tiver vaga. Ah, o Norbert vai ter muitos quartos vazios, disse o xerife. E duvido que tente vender erva para você. Sabe, me parece que você ainda tem uma aura de policial. Se não tiver problema para digerir fritura, o Bev aqui na rua fica aberto até às 7. Eu gosto muito do fígado acebolado. Obrigado. E obrigado por conversar comigo. De nada. Foi uma conversa interessante. Ah, e quando você fizer o check-in no Dupree, diga a Norbert que o xerife John mandou ele te dar um dos quartos bons. Pode deixar. Mas ainda assim eu olharia se tem insetos na cama antes de deitar. Tim sorriu. Já recebi esse conselho. 7. Tim jantou filé de frango frito, vagem e uma torta de pêssego de sobremesa no restaurante da Bev. Estava bom. Já o quarto que recebeu no Dupree Hotel era outra história, e fez os quartos em que Tim tinha se hospedado em suas andanças para o norte parecerem palácios. O ar-condicionado na janela era barulhento e não refrescava muito. O chuveiro enferrujado pingava e parecia não haver como fazê-lo parar. Tim acabou colocando uma toalha embaixo para abafar o som. A cúpula do abajur ao lado da cama estava queimada em alguns pontos. O único quadro do quarto, uma composição perturbadora com um barco à vela completamente tripulado por homens negros sorridentes e possivelmente homicidas, estava torto. Tim ajeitou a posição, mas o quadro voltou a ficar torto imediatamente. Havia uma cadeira dobrável do lado de fora. O assento estava afundado e as pernas estavam tão enferrujadas quanto o chuveiro defeituoso, mas a cadeira aguentou seu peso. Ele ficou sentado lá com as pernas esticadas, matando insetos e vendo o sol queimar sua luz laranja de fornalha pelas árvores. Olhar para o sol lhe trouxe felicidade e melancolia ao mesmo tempo. Outro trem de carga aparentemente infinito apareceu às 8h15, percorrendo a ferrovia estadual e passando pelos armazéns nos arredores da cidade. Aquele maldito George Southern está sempre atrasado. Tim olhou para o lado e viu o proprietário, o único empregado da noite do refinado estabelecimento. Ele era muito magro. Usava um colete estampado na parte de cima do corpo. A calça caque estava pescando siri para exibir melhor as meias brancas e os tênis all-star velhos. O rosto meio de rato era emoldurado por um corte antigo estilo Beatles. Não diga, disse Tim. Não importa, disse Norbert dando de ombros. O trem da noite sempre passa direto. O da meia-noite quase sempre passa direto, a não ser que tenha diesel para descarregar ou frutas e legumes frescos para o mercado. Tem um cruzamento lá para a frente. Ele cruzou os dedos indicadores para demonstrar. Uma linha vai para Atlanta, Birmingham, Huntersville, lugares assim. A outra vem de Jacksonville e vai para Charleston, Wilmington, Newport News, lugares assim.
Os trens diurnos são os que mais param. Você está pensando em trabalhar nos armazéns? Costuma ter vaga para 1 ou 2 homens por lá. Mas tem que ter as costas fortes. Não é para mim. Tim olhou para ele. Norbert arrastou os tênis e abriu um sorriso, mostrando o que Tim chamava de dentes quase aposentados. Estavam na boca, mas parecia que não ficariam por muito tempo. Cadê seu carro? Tim só continuou olhando. Você é da polícia? No momento, sou um homem vendo o pôr do sol entre as árvores, respondeu Tim. E preferiria fazer isso sozinho. Nem precisa dizer mais nada. Nem precisa dizer mais nada, concordou Norbert e saiu andando, parando só para lançar um último olhar interrogativo por cima do ombro. O trem de carga terminou de passar. As luzes vermelhas do cruzamento se apagaram. As barreiras subiram. Os 2 ou 3 veículos que estavam esperando ligaram os motores e foram em frente. Tim viu o sol passar de laranja a vermelho enquanto descia. À noite, céu vermelho. Deleite do marinheiro, teria dito seu avô vigia noturno. Viu as sombras dos pinheiros se alongarem sobre a rodovia 92 e se juntarem. Ele tinha quase certeza de que não conseguiria um emprego de vigia noturno e talvez fosse melhor assim. Dupré parecia distante de tudo, não só um desvio, mas praticamente um beco sem saída. Se não fossem aqueles 4 armazéns, a cidade provavelmente não existiria. Aliás, qual era o sentido da existência deles? Armazenar televisões de algum porto ao norte como Wilmington ou Norfolk antes que fossem enviadas para Atlanta ou Marietta? Armazenar caixas de peças de computadores de Atlanta antes que fossem enviadas para Wilmington, Norfolk ou Jacksonville? Armazenar fertilizantes ou produtos químicos perigosos, porque naquela parte dos Estados Unidos não havia lei contra isso? Não havia como conseguir a resposta para essas perguntas. Portanto, eram perguntas sem sentido, como qualquer tolo sabia. Ele entrou, trancou a porta, por assim dizer, já que a porcaria era tão fina que um único chute a abriria. Ficou de cueca e se deitou na cama, que era meio mole, mas não tinha insetos, ao menos pelo que ele conseguiu verificar. Ele colocou as mãos atrás da cabeça e olhou para o quadro dos homens negros sorridentes manobrando a fragata, ou seja lá qual fosse o nome de um barco daqueles. Para onde eles estavam indo? Seriam piratas? Achou que pareciam piratas. Seja lá o que fossem, acabaria chegando a hora de carregar e descarregar no porto da escala seguinte. Talvez tudo fosse assim, e todo mundo. Não muito tempo antes, por escolha própria, ele tinha sido descarregado de um voo da Delta a caminho de Nova York. Depois carregou latas e garrafas em uma máquina de separação. Naquele dia, tinha carregado livros para uma bibliotecária gentil em um lugar e descarregado em outro. Ele só estava ali porque a I-95 ficou carregada de automóveis, esperando que o reboque levasse embora o carro batido de algum infeliz. Provavelmente depois de uma ambulância carregar e descarregar o motorista no hospital mais próximo. Mas um vigia noturno não carrega e descarrega, pensou Tim. Só anda por aí e bate nas portas. O que seu avô teria dito é a parte bonita. Ele adormeceu e acordou apenas à meia-noite, quando outro trem de carga passou. Usou o banheiro e, antes de voltar para a cama, tirou o quadro torto e virou a tripulação de homens negros sorridentes para a parede. Aquela porcaria lhe dava arrepios. 8. Quando o telefone do quarto tocou na manhã seguinte, Tim já havia tomado banho e estava outra vez sentado na cadeira dobrável, vendo as sombras que cobriam a rua no pôr do sol derreterem para o outro lado. Era o xerife John. Ele não perdeu tempo. Não achei que a delegada fosse estar trabalhando tão cedo. Então fiz uma pesquisa na internet. Parece que você se esqueceu de incluir umas coisinhas no seu formulário. Também não mencionou elas na nossa conversa. Você recebeu uma homenagem por salvar vidas em 2017 e levou o título de oficial do ano da Polícia de Sarasota em 2018. Você esqueceu? Não, respondeu Tim. Eu me candidatei ao emprego impulsivamente. Se tivesse tido mais tempo para pensar, teria incluído essas coisas. Me conte sobre o jacaré. Eu cresci perto do pântano Little Pee e amo uma boa história de jacarés. Não é muito boa porque o jacaré não era muito grande.
Eu não salvei a vida da criança, mas a história tem um lado engraçado. Vamos ouvir. O chamado veio de Highlands, um campo de golfe particular. Eu era o policial mais próximo. O garoto estava em cima de uma árvore, perto de um obstáculo de água. Ele tinha uns 11 ou 12 anos e estava gritando como um louco. O jacaré estava embaixo. Parece o pequeno sambo negro, comentou o xerife John. Só que, pelo que me lembro, na história dele eram tigres em vez de um jacaré. Além disso, se era um campo de golfe particular, aposto que o garoto na árvore não era negro. Não, e o jacaré estava mais dormindo do que acordado. Só tinha 1,5 m, acrescentou Tim. 1,80 no máximo. Peguei um taco de golfe com o pai dele, que foi quem deu a ideia da homenagem depois, e bati nele algumas vezes. Bateu no jacaré, imagino, não o pai. Tim riu. Isso mesmo. O jacaré voltou para a água, o garoto desceu e pronto. Ele fez uma pausa. Só que eu apareci num telejornal da noite, balançando um taco de golfe. O âncora brincou que eu dei uma bela tacada certeira. Bom humor, sabe como é? Aham. E a história do policial do ano? Bom, eu sempre chegava na hora. Nunca faltava por doença. E eles tinham que dar para alguém. Justificou Tim. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, até que o xerife John disse: Não sei se podemos chamar isso de modéstia conveniente ou de autoestima baixa, mas não faz diferença para mim. Sei que é algo que não se diz quando se conhece alguém há tão pouco tempo, mas sou um homem que fala o que pensa. Eu falo demais, como dizem algumas pessoas. Minha esposa, por exemplo. Tim olhou para a rua, olhou para os trilhos do trem, olhou para as sombras cada vez menores. Lançou um olhar para a torre de água da cidade, alta como um robô invasor em um filme de ficção científica. Seria mais um dia quente, avaliou ele. Avaliou também uma outra coisa. Poderia conseguir ou perder o emprego naquele momento. Tudo dependeria do que fosse dizer. A pergunta era: ele queria mesmo o emprego ou aquilo não passou de um ímpeto que nasceu de uma história sobre o vovô Tom? Senhor Jameson, ainda está aí? Eu mereci o prêmio. Outros policiais também estavam à altura. Eu trabalhei com ótimos colegas, mas sim, eu mereci. Eu não trouxe muita coisa comigo quando saí de Sarasota. Pretendia providenciar o envio do resto caso me fixasse em Nova York, mas trouxe o documento. Está na minha bolsa. Posso mostrar se você quiser. Eu quero, mas não por não acreditar em você, disse o xerife John. Eu só gostaria de dar uma olhada. Você é absurdamente qualificado para o emprego de vigia noturno, mas se quiser mesmo pode começar hoje às 11. O horário é das 11 às 6. Eu quero, disse Tim. Tudo certo. Só isso? Eu também sou um homem que confia nos instintos e estou contratando um vigia noturno, não segurança de carro forte da Brinks. Então sim, só isso. Não precisa se apresentar às 10, como combinamos ontem. Pode dormir um pouco mais e chegar ao meio-dia. A policial Gallagson vai te explicar tudo. Não vai demorar. Não é ciência aeroespacial, como dizem por aí. Se bem que é capaz de você ver nos foguetes na Main Street nos sábados à noite, depois que os bares fecharem. Tudo bem, obrigado. Vamos ver o quanto você vai agradecer depois que terminar a primeira semana. Mais uma coisa. Você não está vinculado ao departamento do xerife e não tem autorização para carregar uma arma. Se der de cara com uma situação que não pode resolver ou que considere perigosa, terá que chamar a central pelo rádio. Está combinado assim? Está. É melhor mesmo, Sr. Jameson. Se eu descobrir que você anda armado, você vai ter que fazer as malas. Entendido. Então descanse. Você está prestes a se tornar uma criatura noturna. Como o Conde Drácula, pensou Tim. Ele desligou o telefone, pendurou o aviso de não perturbe na porta, puxou a cortina fina e velha, programou o celular e voltou a dormir. 9. A policial Wendy Gullickson, uma das funcionárias de meio período do xerife, era 10 anos mais nova do que Ronnie Gibson e era linda, mesmo com o cabelo louro preso em um coque tão apertado que parecia gritar. Tim não fez nenhuma tentativa de agradá-la.
Ficou claro que ela estava com o escudo erguido, e bem erguido. Ele se perguntou por um momento se ela tinha outra pessoa em mente para o emprego de vigia noturno. Talvez um irmão ou um namorado. Ela deu a Tim um mapa do bairro não tão comercial de Dupree, um rádio portátil de pendurar no cinto e um relógio que também ficaria preso no cinto. Não era a pilha. A policial Gullickson explicou. Ele tinha que dar corda no começo de cada turno. Aposto que era coisa moderna em 1946, comentou Tim. Achei bem legal, meio retrô. Ela não sorriu. Clique no relógio no pequeno motor do From de vendas e serviços e depois num depósito ferroviário na ponta oeste da rua principal. São 2,5 km de uma ponta a outra. Ed Whitlock fazia 4 circuitos por turno, o que resultava em 20 quilômetros. Não vou precisar ir aos vigilantes do peso, isso é certo. Nada de sorriso ainda. Ronnie Gibson e eu vamos criar um planejamento. Você vai ter 2 noites de folga por semana, provavelmente nas segundas e terças. A cidade fica muito tranquila depois do fim de semana. Mas talvez às vezes a gente precise realocar você. Isso se você ficar, é claro. Tim cruzou as mãos na barriga e observou-a com um meio sorriso. Você tem algum problema comigo, policial Gullickson? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Como ela tinha a pele branca no estilo nórdico, não deu para esconder o rubor quando surgiu nas bochechas. Ela ficou ainda mais bonita, mas ele achou que ela devia odiar aquilo mesmo assim. Não sei se tenho ou não, só o tempo dirá. Nós formamos um bom grupo, pequeno, mas bom. Somos unidos. Você é só um cara que veio de fora e arrumou um emprego. Os moradores brincam por causa do vigia noturno, e Ed levava as brincadeiras numa boa, principalmente numa cidade com uma força policial tão pequena quanto a nossa. É melhor prevenir do que remediar, disse Tim, como meu avô sempre dizia. Ele foi vigia noturno, policial Gullickson. Foi por isso que me candidatei à vaga. Talvez isso a tivesse amolecido um pouco. Quanto ao relógio, concordo que é arcaico. Só posso dizer para você se acostumar. Ser vigia noturno é um trabalho analógico em uma era digital, ao menos em Dupree. 10. Tim descobriu em pouco tempo o que ela quis dizer. Ele era basicamente um policial de ronda de mais ou menos 1954, só que sem arma e sem cacetete. Ele não tinha poder de prisão. Alguns dos estabelecimentos comerciais maiores da cidade eram equipados com dispositivos de segurança, mas a maioria das lojas menores não tinha esse tipo de tecnologia. Em lugares como a Dupree Comércio e a drogaria Oberg, Tim verificava se as luzes verdes de segurança estavam acesas e se não havia sinal de invasão. Nas menores, mexia em maçanetas, espiava pelo vidro e dava a batida tripla tradicional. De vez em quando, isso gerava resposta, um aceno ou algumas palavras, mas na maioria das vezes não, e não havia problema. Ele fazia uma marca de giz e seguia em frente. O procedimento era o mesmo no trajeto de volta, mas dessa vez apagando as marcas ao passar. O processo todo fazia-se lembrar de uma piada irlandesa antiga. Se você chegar lá primeiro, pede, faça uma marca de giz na porta. Se eu chegar primeiro, eu apago. Não parecia haver motivo prático para as marcas. Era simplesmente tradição, datando talvez nos dias da reconstrução, passando por uma longa cadeia de vigias noturnos. Graças a um dos policiais de meio período, Tim encontrou um lugar decente para morar. George Bucket disse que sua mãe tinha um apartamentinho mobiliado em cima da garagem que poderia alugar barato, caso ele estivesse interessado. São só 2 aposentos, mas é bem legal. Meu irmão morou lá 2 anos antes de se mudar para a Flórida. Foi para aquele parque universal em Orlando. Ganha um salário decente. Que bom. É, mas o preço que cobraram pelas coisas na Flórida? Uau, sem noção. Mas tenho que avisar, Tim. Se você quiser o apartamento, não vai poder ouvir música alta à tarde. Minha mãe não gosta de música. Ela não gostava nem do banjo que o Floyd tocava o tempo todo. Ela e meu irmão discutiam muito por causa disso. George, eu raramente vou estar em casa à noite. O policial Bucket, com 20 e poucos anos, gentil e alegre, sem as luzes da inteligência inata, se animou com isso. É verdade, me esqueci desse detalhe. Além de tudo, tem um Carrie pequeno lá.
Não é grande coisa, mas dá para deixar a casa fresca para você dormir. Ou ao menos deixava para Floyd. Está interessado? Tinha estava. E, embora o ar-condicionado não servisse para muita coisa, a cama era confortável, a sala aconchegante e o chuveiro não pingava. A cozinha não passava de um micro-ondas e uma chapa elétrica, mas ele fazia a maioria das refeições no restaurante da Bev mesmo. Então, tudo bem. E o aluguel era insuperável. $70 por semana. George tinha descrito a mãe como um dragão, mas a Sra. Bucket acabou se mostrando uma boa alma com um sotaque sulista tão carregado que ele só entendia metade do que ela dizia. Às vezes ela deixava um pedaço de pão de milho ou uma fatia de bolo embrulhada em papel manteiga na porta dele. Era como ter uma elfa sulista como senhoria. Norbert Hollister, o dono com cara de rato do hotel, estava certo sobre o depósito e armazenamento do Prey. Havia sempre gente de menos trabalhando lá, e eles sempre estavam contratando. Tim acreditava que, em lugares em que o trabalho manual era recompensado pelo menor salário por hora permitido por lei, na Carolina do Sul, $7,25 por hora, a rotatividade era alta. Ele foi falar com o patrão, Val Jarrett, que estava disposto a contratá-lo 3 horas por dia, começando às 8 da manhã, o que dava tempo a Tim para se lavar e fazer uma refeição depois de terminar seu período de vigia noturno. E assim, além do compromisso na noite, ele mais uma vez se viu carregando e descarregando. São as voltas que o mundo dá, disse ele para si mesmo. As voltas que o mundo dá. E só por um tempo. 11. Conforme o tempo na cidadezinha sulista ia passando, Tim Jameson caiu em uma rotina tranquila. Ele não tinha intenção de ficar em Dupree pelo resto da vida, mas conseguia se ver ali até o Natal, talvez montando uma arvorezinha artificial no apartamento em cima da garagem, quem sabe até durante o verão. Não era um oásis cultural, e ele entendia porque os jovens viviam loucos para fugir do tédio monocromático. Mas Tim gostava. Tinha certeza de que aquele sentimento mudaria com o tempo, mas no momento estava bom. Ele acordava às 6 da tarde. Jantava no Bev, às vezes sozinho, às vezes com algum policial. Fazia rondas de vigia durante as 7 horas seguintes. Tomava café de manhã no Bev. Dirigia uma empilhadeira no depósito e armazenamento do Prey até às 11. Almoçava um sanduíche com uma coca ou um chá gelado na sombra do depósito ferroviário. Voltava para casa e dormia até às 6. Nos dias de folga, às vezes dormia até 12 horas seguidas. Leu livros de mistério de John Grisham e toda a série As Crônicas de Gelo e Fogo. Era fã de Tyrion Lannister. Tim sabia que havia uma série de televisão baseada nos livros do Martin, mas não sentia necessidade de assistir, pois sua imaginação lhe proporcionava todos os dragões de que precisava. Na época de policial, se familiarizou com o lado noturno de Sarasota, tão diferente dos dias de sol e surf da cidade de veraneio quanto o Sr. Hyde era do Dr. Jekyll. O lado noturno costumava ser repugnante e às vezes perigoso. E, apesar de ele nunca ter aceitado usar aquela gíria odiosa da polícia para viciados mortos e prostitutas abusadas, NAD, nenhum humano envolvido, 10 anos na força policial o transformaram em um cínico. Às vezes, ele levava aqueles sentimentos para casa. Que tal com frequência? Dizia para si mesmo quando estava disposto a ser honesto, o que acabou se tornando parte da acidez que corroeu o casamento. Ele achava que esses sentimentos também foram um dos motivos de ter ficado tão irredutível à ideia de ter um filho. Havia coisa ruim demais por aí. Muitas coisas que podiam dar errado. Um jacaré em um campo de golfe era a menor delas. Quando aceitou o trabalho de vigia noturno, não conseguia imaginar que uma cidade de 5.400 pessoas, boa parte vivendo nas áreas rurais, podia ter um lado noturno. Mas Dupree tinha, e Tim descobriu que gostava dele. As pessoas que encontrava no lado noturno eram a melhor parte do trabalho. Havia a Sra. Goldsby, com quem ele trocava acenos e cumprimentos baixos na maioria das noites, quando começava a primeira ronda. Ela ficava sentada no balanço da varanda, indo para a frente e para trás, bebendo em um copo que poderia ser uísque, refrigerante ou chá de camomila. Às vezes, ela ainda estava lá na volta.
Foi Frank Porter, um dos policiais com quem às vezes jantava na Bev, que contou que a senhora Dee tinha perdido o marido um ano antes. O caminhão de Wendell Gosby derrapou pela lateral de uma rodovia no Wisconsin durante uma tempestade de neve. Ed ainda não tem nem 50 anos, mas ela e Wen foram casados por muito, muito tempo mesmo assim, explicou Frank. Se casaram quando nenhum dos dois tinha idade para votar ou para beber, como naquela música do Chuck Berry que fala do casamento adolescente. Esse tipo de relação não costuma durar, mas a deles durou. Tim também conheceu a órfã Anne, uma sem-teto que muitas noites dormia em um colchão inflável no beco entre o departamento do xerife e a do Bray Comércio. Ela também tinha uma pequena barraca em um campo atrás do depósito ferroviário e, quando chovia, dormia lá. O verdadeiro nome dela é Anne Ledoux, contou Bill Wicklow quando Tim perguntou sobre ela. Bill era o mais velho dos policiais de Dupree, um funcionário do meio período que parecia conhecer todo mundo da cidade. Ela dorme naquele beco há anos. Prefere ficar lá do que na barraca. O que ela faz quando chega o frio? Perguntou Tim. Vai para Yamasse, na maioria das vezes levada por Ronnie Gibson. Elas têm um parentesco qualquer. São primas de terceiro grau, se não me engano. Tem um abrigo para pessoas sem teto lá. Anne diz que só usa em último caso, porque é cheio de gente maluca. Eu digo, olha quem está falando, amiga. Tim conferiu o esconderijo do beco uma vez por noite e foi à barraca dela um dia depois do turno no armazém, mas por pura curiosidade. Na frente, havia 3 bandeiras em varas de bambu cravadas na terra. A dos Estados Unidos, a dos Estados Confederados e uma que Tim não reconheceu. É a bandeira da Guiana, explicou ela quando ele perguntou. Encontrei na lata de lixo atrás dos ones. Bonita, né? Ela estava sentada em uma cadeira coberta de plástico transparente, tricotando um cachecol que parecia comprido o suficiente para servir em um dos gigantes de George R.R. Martin. Ela foi bem simpática e não exibiu sinal do que um dos colegas de Tim, em sua época de policial de Sarasota, chamava de síndrome paranoica do sem-teto. Embora fosse fã de programas de entrevista noturnos de rádio na WMDK, e a conversa às vezes seguisse por caminhos estranhos, que levavam a discos voadores, troca de almas e possessão demoníaca. Uma noite, ao encontrá-la ouvindo o radinho, reclinada no colchão de ar no beco, ele perguntou por que ela ficava lá quando tinha uma barraca que aparentava estar em perfeitas condições. A órfã Anne, que talvez tivesse 60 anos, talvez 80, olhou para ele como se fosse maluco. Aqui estou perto da polícia. Você sabe o que tem atrás do depósito e dos armazéns, Sr. Jay? Uma floresta, eu acho. Uma floresta e um pântano. Quilômetros de brejo e lama e plantas que vão até a Geórgia. Tem bichos lá e alguns seres humanos malvados também. Quando está chovendo e tenho que ficar na barraca, eu digo para mim mesma que nada vai acontecer durante uma tempestade. Mas não durmo bem mesmo assim. Eu tenho uma faca e deixo ela por perto, mas não acho que ajudaria muito contra um rato de pântano gigante. Anne era magra a ponto de estar cadavérica, e Tim começou a levar pequenos lanches do Bev para ela, antes de começar seu pequeno turno carregando e descarregando no complexo de armazéns. Às vezes era um saco de amendoins ou torresmos Macs. Às vezes um mumpai ou uma torta de cereja. Uma vez foi um frasco de picles Wickles que ela agarrou e segurou entre os seus murchos, rindo de prazer. Wicks? Não como Wick desde que Hector era filhote. Por que você é tão bondoso comigo, Sr. Jay? Não sei, respondeu Tim. Acho que é só porque eu gosto de você, Anne. Posso experimentar um? Ela entregou o frasco para ele. Claro. Você vai ter que abrir mesmo. Minhas mãos doem muito por causa da artrite. Ela esticou as mãos e mostrou os dedos tão retorcidos que cada um parecia um pedaço de galho. Ainda consigo tricotar e costurar, mas só o senhor sabe até quando. Ele abriu o frasco, fez uma leve careta pelo cheiro intenso de vinagre e pegou um dos picles. Estava pingando uma coisa que poderia ser até formaldeito, pelo que ele sabia. Devolve, devolve. Ele entregou o frasco para ela e comeu os picles. Meu Deus, Anne! Acho que a minha boca nunca mais vai desinchar. Ela riu e exibiu os poucos dentes que restavam.
Fica melhor com pão e manteiga e um RC bem gelado. Ou com uma cerveja. Mas não bebo mais isso. O que é isso que você está tricotando? Um cachecol? O senhor não virá com suas próprias vestimentas, respondeu Anne. Agora vai, senhor Jay, e faz seu trabalho. Fique de olho em homens em carros pretos. George Allman, do rádio, fala sobre eles o tempo todo. Você sabe de onde eles vêm, não sabe? Ela olhou para ele com sabedoria. Talvez estivesse brincando, talvez não. Com a órfã Anne, era difícil saber. Colbert Denton era outro habitante do outro lado noturno de Dupree. Ele era o barbeiro da cidade e era conhecido pelos moradores como baterista por causa de alguma façanha adolescente que ninguém parecia saber direito, só que tinha resultado em um mês de suspensão na escola da região. Talvez fosse louco em seus anos dourados, mas isso tinha ficado bem para trás. O baterista tinha agora 50 e tantos anos, ou talvez 60 e poucos, e estava acima do peso, calvo e insone. Quando não conseguia dormir, ele se sentava no degrau da entrada da barbearia e ficava olhando a rua principal vazia de Dupree. Vazia, exceto por Tim. Eles tinham as conversas incoerentes típicas de meros conhecidos. O tempo, o beisebol, o bazar da calçada de verão anual da cidade. Mais uma noite Denton disse uma coisa que deixou Tim em alerta amarelo. Sabe, Jameson, essa vida que achamos que levamos não é real. Não passa de uma brincadeira de sombras e eu vou ficar bem feliz quando as luzes se apagarem. No escuro, todas as sombras desaparecem. Tim se sentou num degrau embaixo do poste de barbeiro. A espiral infinita agora parada durante a noite. Ele tirou os óculos, limpou as lentes na camisa e os colocou de volta. Permissão para falar abertamente? O baterista Denton jogou na vala o cigarro e soltou algumas fagulhas. Vá em frente. Entre a meia-noite e as 4, todo mundo deveria ter permissão de falar abertamente. É a minha opinião, pelo menos. Você fala como um homem que sofre de depressão. O baterista riu. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Você devia ir ver o Dr. Hooper. Existem comprimidos que podem melhorar sua atitude. Minha ex toma. Se bem que se livrar de mim deve ter deixado ela melhor ainda. Tim sorriu para mostrar que era piada, mas o baterista Denton não sorriu de volta. Só se levantou. Eu conheço os comprimidos, Jameson. São como álcool e erva. Devem ser tipo êxtase que os jovens tomam hoje em dia quando vão a essas raves ou sei lá como se chamam. Essas coisas fazem você acreditar por um tempo que tudo é real. Que importa? Mas não é real e não importa. Para com isso, disse Tim baixinho. Isso não é jeito de viver. Na minha opinião, é o único jeito de viver. Rebateu o barbeiro e saiu andando na direção da escada que levava ao apartamento acima da barbearia, em uma cadência lenta e arrastada. Tim ficou olhando para ele, inquieto. Achava que o baterista Denton era um daqueles sujeitos que poderiam decidir se matar em uma noite chuvosa. Talvez levasse o cachorro junto se tivesse um. Cogitou conversar com o xerife John, mas pensou em Wendy Gullickson, que ainda não tinha amolecido muito. A última coisa que queria era que ela ou algum outro policial achasse que ele estava indo longe demais. Ele não era mais um agente da lei, só o vigia noturno da cidade. Era melhor deixar para lá. Mas o baterista Denton nunca saiu de sua cabeça. 12. Em uma das rondas noturnas, perto do final de junho, Tim viu 2 garotos andando na direção oeste para Main Street com mochilas nas costas e lancheiras nas mãos. Eles poderiam estar indo para a escola, se não fossem 2 horas da manhã. No fim das contas, os andarilhos noturnos eram os gêmeos Bilson. Estavam com raiva dos pais, que se recusaram a levá-los à feira agricultural de Dunning porque os últimos boletins tinham sido inaceitáveis. Nós tiramos quase só C e não repetimos em nada, disse Robert Bilson. Passamos de ano. O que tem para se ficar com raiva nisso? Não está certo, concordou Roland Bilson. Nós vamos chegar na feira de manhã cedo e arrumar trabalho. Ficamos sabendo que sempre precisam de Mickey. Tim pensou em dizer que a palavra correta era Mookie, mas decidiu que não fazia sentido. Meninos, odeio ser estraga prazeres. Mas vocês têm quantos anos? 11?
12, disseram os dois ao mesmo tempo. Tudo bem, 12. Falem baixo. Tem gente dormindo. Ninguém vai contratar vocês na feira. O que vão fazer é enfiar vocês na cadeia de $1 até seus pais aparecerem. Até lá, vocês vão ficar mofando no meio da feira. Só vai aparecer gente para olhar para vocês, e alguns talvez atirem amendoins e torresmo. Os gêmeos Bilson olharam para ele com consternação e talvez um certo alívio. Vocês vão fazer o seguinte, prosseguiu Tim. Vão voltar para casa agora, e eu vou andando atrás, só para garantir que não mudem de ideia na mente coletiva de vocês. O que é mente coletiva? Perguntou Robert. Uma coisa que dizem que os gêmeos têm, pelo menos de acordo com as lendas. Vocês usaram a porta ou pularam uma janela? Janela, disse Roland. Tudo bem. Então voltem por ela. Se tiverem sorte, seus pais nem vão perceber que vocês saíram. Você não vai contar? Perguntou Robert. Não, a não ser que eu veja vocês dois tentando de novo, respondeu Tim. Aí não sou eu que vou contar o que vocês fizeram, mas também que vocês me desafiaram quando peguei vocês. Nós não fizemos isso, exclamou Roland chocado. Eu vou mentir, disse Tim. Sou bom nisso. Ele seguiu os dois irmãos e viu Robert Bilson fazer a escadinha com as mãos para ajudar Roland a entrar pela janela aberta. Tim fez o mesmo para Robert. Ele esperou para ver se alguma luz se acenderia, sinalizando a iminente descoberta dos candidatos a fujões. Mas como nada aconteceu, voltou para a ronda. 13. Havia mais gente nas ruas nas noites de sexta e de sábado, pelo menos até meia-noite ou 1 da manhã. Em geral, casais de namorados. Depois, talvez houvesse uma invasão do que o xerife John chamava de foguetes de rua. Jovens dentro de carros ou picapes envenenados rodando em disparada pela deserta rua principal de Dupree, a 100, 110 km por hora, correndo lado a lado e acordando as pessoas com o estrondo teimoso dos silenciadores. Às vezes um policial municipal ou estadual perseguia um deles e multava, ou botava na cadeia se o bafômetro desse acima de 0,9. De qualquer maneira, mesmo com 4 policiais de Dupree de serviço à noite durante a semana, as prisões eram relativamente raras. Em geral, os foguetes se safavam. Tim foi ver a Alpha Anne e a encontrou sentada do lado de fora da barraca, tricotando os chinelos. Com ou sem artrite, aqueles dedos se moviam como um relâmpago. Ele perguntou se ela gostaria de ganhar $20. Anne disse que um pouco de dinheiro era sempre útil, mas dependeria do serviço. Ele contou e ela riu. Fico feliz em ajudar, Sr. J. Se você incluir uns frascos de Wickles, claro. Anne, cujo lema parecia ser faz direito ou não faz, confeccionou uma faixa de 9 metros de comprimento e 2 de largura, que Tim prendeu a um rolo de aço que ele mesmo fez soldando pedaços de canos na oficina do pequeno motor do From em vendas e serviços. Depois de explicar ao xerife John o que queria fazer e de receber permissão para tentar, Tim e Tag Faraday penduraram o rolo em um cabo acima da inserção tripla de Main Street, firmando o cabo nas fachadas da drogaria Albergue de um lado e do falecido cinema do outro. Nas noites de sexta e de sábado, por volta do horário de fechamento dos bares, Tim puxava uma corda que desdobrava a faixa como uma cortina de janela. Dos dois lados, Anne tinha desenhado uma câmera antiquada com flash. A mensagem embaixo dizia: Vai devagar, seu idiota. Estamos fotografando sua placa. Eles não estavam fotografando nada, é claro. Embora Tim anotasse os números quando conseguia decifrá-los, mas a faixa de Anne parecia dar resultado. Não era perfeita, mas o que na vida era. No começo de julho, o xerife John chamou Tim até a sua sala. Tim perguntou se estava encrencado. Pelo contrário, disse o xerife John. Você está fazendo um bom trabalho. Aquela coisa da faixa pareceu maluquice, mas tenho que admitir que me enganei, e você estava certo. Nunca foram as corridas da meia-noite que me incomodaram, nem as pessoas reclamando que éramos preguiçosos demais para acabar com elas. As mesmas pessoas, veja bem, que votam contra o aumento na folha de pagamento da força policial ano após ano. O que me incomodava era a sujeira que tínhamos que limpar quando um desses corredores acertava uma árvore ou um poste. Gente morta é ruim, mas os que nunca mais são os mesmos depois de uma noite de farra,
Acho que às vezes são os piores. Mas junho foi bom este ano. Melhor do que bom. Talvez sou uma exceção da regra, mas acho que não. Desconfio que foi a faixa. Pode dizer para Anne que ela talvez tenha salvado algumas vidas com isso e que, assim que o tempo frio chegar, ela pode dormir em uma das celas dos fundos em qualquer noite que quiser. Pode deixar, garantiu Tim. Faça um estoque de Wickles e ela vai aparecer com frequência. O xerife John se encostou. A cadeira gemeu com mais desespero do que nunca. Quando falei que você era qualificado demais para o trabalho de vigia noturno, eu não sabia nem metade da história. Nós vamos sentir sua falta quando você for para Nova York. Não estou com pressa, disse Tim. 14. O único comércio da cidade que ficava aberto 24 horas era o Zones Gulmart, perto do complexo de armazéns. Além de cerveja, refrigerante e batata frita, o Zones vendia uma gasolina genérica chamada Good Juice. 2 belos irmãos somalis, Abzemil e Gudali Dobira, se alternavam no turno da madrugada, que ia da meia-noite às 8 da manhã. Em uma madrugada quente de meados de julho, quando estava marcando com o giz e batendo em portas pelo lado oeste da rua principal, Tim ouviu um estampido vindo das proximidades dos Unes. Não foi muito alto, mas Tim sabia reconhecer um tiro quando ouvia. Em seguida, escutou um grito de dor, de raiva e o som de vidro quebrando. Tim saiu correndo, o relógio batendo na coxa, a mão procurando automaticamente a coronha de uma arma que não portava mais. Ele viu um carro estacionado junto às bombas e, quando se aproximou da loja de conveniência, 2 jovens saíram correndo de lá dentro, um deles com um punhado de alguma coisa que devia ser dinheiro. Tim se apoiou em um joelho e viu os jovens entrarem no carro e saírem disparada, os pneus soltando nuvens de fumaça azul no asfalto manchado de óleo e graxa. Ele tirou o rádio do cinto. Estação, aqui é o Tim. Quem estiver aí, responda. Era Wendy Gullickson, com uma voz sonolenta e irritada. O que você quer, Tim? Houve um 211 nos Zones. Um disparo foi dado. Isso a despertou. Meu Deus, roubo? Estarei aí a... Não, me escuta. 2 elementos. Sexo masculino, brancos, adolescentes ou com 20 e poucos anos. Carro compacto. Pode ser um Chevy Cruze. Não tive como identificar a cor embaixo das lâmpadas fluorescentes do posto, mas era um modelo antigo. Placa da Carolina do Norte. Começa com WTB-9. Não identifiquei os 3 dígitos finais. Chama quem estiver patrulhando e a polícia estadual antes de fazer qualquer outra coisa. O que? Ele desligou, botou o rádio no lugar e correu em disparada para os Zones. O vidro da bancada estava quebrado e a registradora aberta. Um dos irmãos do Bira estava caído de lado, gemendo em uma poça de sangue. Ele estava com dificuldades de respirar, cada inspiração terminando em um assovio. Tim se ajoelhou ao lado dele. Vou ter que deitar você de costas, Sr. Dobira. Por favor, não. Dói. Tim tinha certeza de que doía, mas precisava ver o estrago. A bala atingira o alto do lado direito do uniforme azul de Dobira, que agora estava de um roxo sujo por causa do sangue. Havia um filete saindo da boca e encharcando o cavanhaque. Quando ele tossiu, borrifou o rosto e os óculos de Tim com gotículas. Tim pegou o rádio de novo e ficou aliviado ao constatar que Gullickson não tinha saído do posto. Precisamos de uma ambulância, Wendy. O mais rápido que for possível chegar de Dunning. Um dos irmãos Dobira está ferido. Parece que a bala raspou no pulmão. Ela respondeu que tinha entendido e começou a fazer uma pergunta. Tim voltou a interrompê-la, largou o rádio do chão e tirou a camisa que estava usando. Depois a apertou no buraco no peito de Dobira. Você pode segurar isto por uns segundos, Sr. Dobira? Difícil respirar. Tenho certeza de que está mesmo. Segura, vai ajudar. Dobira apertou a camiseta dobrada contra o peito. Tim achava que ele não conseguiria segurar por muito tempo e não podia contar com a chegada da ambulância para antes de 20 minutos. Mesmo esse tempo seria um milagre. Lojas de conveniência de postos de gasolina costumavam ter muitas coisas para comer e poucas de primeiros socorros. Mas Tim encontrou vaselina. Pegou um frasco e, no corredor seguinte, uma caixa de Huggies que abriu enquanto corria até o homem no chão. Tirou a camiseta, agora encharcada de sangue,
Puxou delicadamente o uniforme, também encharcado, e começou a desabotoar a camisa que Dobira estava usando por baixo. Não, 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 gemeu Dobira. Dói, não toca, por favor. Não tenho escolha. Tim ouviu um motor se aproximando. Luzes azuis começaram a cintilar e a dançar nos cacos de vidro quebrado. Ele não olhou. Aguenta firme, Sr. Dobira. Ele pegou um pouco de vaselina no frasco e colocou no ferimento. Dobira gritou de dor e olhou para Tim com os olhos arregalados. Consigo respirar. Um pouco melhor. É só um paliativo. De qualquer maneira, sua respiração está melhor. Você não teve falência do pulmão. Pelo menos não completamente, pensou Tim. O xerife John entrou e se ajoelhou ao lado de Tim. Estava com uma camisa de pijama do tamanho de uma vela por cima da calça do uniforme e com o cabelo totalmente desgrenhado. Você chegou rápido, observou Tim. Eu estava acordado. Não consegui pegar no sono e estava preparando um sanduíche quando Andy ligou. O senhor é Gutalha ou Absimil? Absimil, senhor. Ele ainda estava chiando, mas a voz estava mais forte. Tim pegou uma das fraldas descartáveis ainda dobrada e pressionou no ferimento. Ah, isso doeu. A bala entrou e saiu ou ainda está aí dentro? Perguntou o xerife John. Não sei e não quero ter que virá-lo de novo para descobrir. Ele está relativamente estável, então acho melhor esperarmos a ambulância. O rádio de Tim estalou. O xerife John pegou-o com cuidado no meio do vidro quebrado. Tim? Bill Wicklow ouviu os caras na estrada de Middle e conseguiu pará-los. Aqui é o John, Andy. Diz para o Bill ter cuidado. Eles estão armados. Eles estão dominados, isso sim. O Andy podia estar sonolenta antes, mas agora estava totalmente desperta e parecendo satisfeita. Eles tentaram sair correndo e largar o carro. Um está com o braço quebrado e o outro está algemado na grade da viatura de Bill. A polícia estadual está a caminho. Diz pro Tim que ele acertou sobre ser um Cruise. Como está Dobira? Ele vai ficar bem, disse o xerife John. Tim não tinha tanta certeza, mas entendia que o xerife estava falando tanto com um homem ferido quanto com a policial Gullickson. Eu dei para eles o dinheiro da registradora, disse Dobira. É o que nos ensinam a fazer. Ele parecia envergonhado mesmo assim. Profundamente envergonhado. Foi a coisa certa, disse Tim. O que estava com a arma atirou em mim assim mesmo, e o outro quebrou o balcão para pegar mais tosse. Psss, fez o xerife John. Para pegar os bilhetes de loteria. Completou Absimil Dobira. Aqueles de raspadinha. A gente precisa conseguir eles de volta. Até serem comprados são propriedade do... Ele soltou uma tosse fraca. Do estado da Carolina do Sul. Fique quieto, Sr. Dobira. Pare de se preocupar com essas porcarias de raspadinha e poupe suas energias, disse o xerife John. O Sr. Dobira fechou os olhos. 15. No dia seguinte, enquanto Tim estava almoçando na varanda do depósito ferroviário, o xerife John chegou no seu veículo particular. Ele subiu a escada e olhou para o assento de vime da outra cadeira, que estava vago. Acha que isso aí me aguenta? Só tem um jeito de descobrir, respondeu Tim. O xerife John se sentou com cuidado. O hospital disse que Dobira vai ficar bem. O irmão, Gutalha, está com ele e contou que já viu aqueles dois cretinos antes, algumas vezes. Tinham ido mapear o local, deduziu Tim. Sem dúvida. Mandei Tag Faraday pegar os depoimentos dos dois irmãos. Tag é o melhor que eu tenho, mas acho que eu nem precisava dizer isso para você. Gibson e Burkett não são ruins. O xerife John suspirou. Não, mas nenhum dos dois teria agido tão rápido nem com tanta convicção quanto você ontem à noite. E a pobre Wendy provavelmente ficaria lá parada olhando. Isso se não desmaiasse na hora. Ela é excelente no atendimento, disse Tim. Foi feita para a função. É só minha opinião, sabe? Aham. E fera na organização. Ela organizou todos os nossos arquivos no ano passado e armazenou tudo em pendrives. Só que na rua ela é quase inútil, mas ama fazer parte da equipe.
O que você acharia de fazer parte da equipe, Tim? Acho que você não tem fundos para pagar o salário de mais um policial. Por acaso teve um aumento nos recursos da noite para o dia? Quem me dera. Mas Bill Winklow vai entregar o distintivo no final do ano. Eu estava pensando que você e ele podiam trocar de função. Ele anda por aí, bate nas portas. Você bota o uniforme e volta a portar uma arma. Perguntei ao Bill. Ele disse que ser vigia noturno seria bom para ele. Ao menos por um tempo. Posso pensar? Não vejo por que não. O xerife John se levantou. Ainda faltam 5 meses para o fim do ano. Mas ficaríamos felizes de ter você conosco. Isso inclui a policial Gullickson. O xerife John sorriu. O Andy é difícil de conquistar. Mas você avançou um longo caminho nessa estrada ontem à noite. É mesmo? E se eu a convidasse para jantar? O que você acha que ela diria? Acho que ela diria sim, desde que você não estivesse pensando em levar ela no beve. Uma garota bonita daquelas vai esperar o Randall Piendani, no mínimo. Talvez o mexicano em Redval. Valeu pela dica. Não foi nada. Pense no emprego. Pode deixar. Ele pensou. E ainda estava pensando nisso quando o inverno veio à terra numa noite quente mais para o fim do verão.